E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Já tô aqui com o meu cafezinho pronto, chamei o Tomás aí de novo com a gente. E aí, galera, tudo certo? E hoje a gente decidiu que o tema a ser conversado aí no vídeo de hoje vai ser a liberdade de expressão. Muito tendo em vista que aqui na internet o debate é um tanto azedo sobre isso, muitas pessoas que têm uma influência notável gostam de se aprofundar nesse tema e a gente resolveu hoje então dar uma conversada com vocês, sempre em tom de informalidade, conversa, para que vocês compreendam o máximo possível. E acho que é isso, né, Tommy? É isso a aí. Conversa de hoje. Bom, pessoal, dando uma contextualizada para vocês na história e na importância do conceito de liberdade de expressão, eu gostaria de ressaltar que a primeira vez que a gente tem a originação desse conceito e a construção dele seria na Grécia Antiga, tá certo? Onde também foi originado o conceito de democracia, a qual a gente é descendente na nossa modernidade, e principalmente porque os gregos são considerados por vários teóricos como o berço do Ocidente. Então eles têm essa importância tremenda em criar vários tipos de conceitos que hoje são importantes para nós do ordenamento jurídico, para filosofia principalmente, por aí vai. Mas aonde o conceito de liberdade de expressão foi mais aprofundado, mais debatido, e aonde ele criou, de certa forma, um viés de cidadania, foi na Revolução Francesa, tá certo? Principalmente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é isso, né, Tommy? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, não foi? Que foi 1789, na França Revolucionária, tá certo? E essa declaração foi Do homem e do cidadão. Do homem e do Declaração cidadão? de Direitos do Homem e do Cidadão. Isso mesmo. E essa declaração foi importante para a nossa modernidade por criar esse conceito de cidadania, tá certo? Claro que tendo em vista a avaliação de hoje, a gente pode definir que o conceito de liberdade de expressão da Revolução Francesa foi um conceito um tanto burguês, porque de fato a liberdade de expressão foi construída naquela época não para que o miserável, aquele que passava fome, não para essa pessoa exatamente ter uma liberdade de expressão, mas sim que aqueles que não eram considerados da nobreza ou do clero, mas sim os donos dos meios de produção ou comerciantes, mas que esses tivessem a liberdade de expressão, estando fundamentada sempre em argumentos, em teses e tal. Mas nota-se que o miserável não teria acesso a essa base de informação. Ele não teria acesso a livros bem consolidados e por aí vai. Então, portanto... Não saberia nem ler a própria declaração, né? aí que tá, né? Não saberia nem ler a própria declaração. Boa, verdade. Então, é notável que foi construído para que a participação dos burgueses e a ideia deles fosse consolidada, tá certo? Mas o miserável, o pobre, aquele que não tinha o acesso a essa informação, ele estava muito distante disso. Entendem? Se ele fosse expressar algum tipo de opinião, muito provavelmente a opinião dele seria um tanto absurda até, sabe? Seria absurda para os burgueses. Por quê? Porque ele não estava dentro ou ele não tinha como passar tanto tempo se dedicando a teses, a teorias, a aprofundamentos filosóficos. Isso não eram assuntos universais, tipo, claro, gerais, exato, que hoje em dia, né? Que exato, sabe? Claro que internet, não. E outra, ele tinha que sim. correr atrás do seu pão. Perfeito, né? perfeito. Ele tinha que trabalhar, né? Ele tinha que trabalhar. E era uma época muito mais difícil que hoje na Com modernidade. certeza. Tu não vai ali numa quitanda no mercado e compra, né? Tava tudo separadinho. Claro. Não, era muito difícil. Mas a gente não pode esquecer que tem uma importância muito grande a criação desse conceito de liberdade de expressão na própria Revolução Francesa. Então, claro que o iluminismo, que foi o antecessor da Revolução, ele é muito importante por vários estudantes, vários intelectuais terem se debruçado sobre esse tema.
Mas para nós brasileiros, a principal construção dessa liberdade de expressão e dessa representatividade cidadã foi com a construção da Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã. Tá bem? Essa Constituição, para nós brasileiros, é de extrema importância para entender a liberdade de expressão. Tá certo? A liberdade de expressão, ela não pode ser entendida na nossa Constituição como a permissão ou uma carta branca para falar absurdos. Entendem? Não é possível que no artigo 5º, se eu não me engano, no inciso 4º, onde expressa isso, que está lá escrito, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, notem, na primeira disposição que a Constituição dá sobre a liberdade de manifestação e pensamento, ela já condiciona ao anonimato, ou seja, já tem um limite. Entendem? A hermenêutica, a interpretação do conceito legal que isso traz, ela não pode ser tão expansionista, porque é extremamente limitado o conceito. O conceito é livre a manifestação de pensamento e sendo vedado o anonimato. Se ela já condiciona nesse sentido para que tu tem que demonstrar quem está falando, tu tem que ter uma definição de quem está dando a opinião, quem está expressando esse pensamento, já é um limite. Já demonstra que tu não pode sair literalmente falando tudo o que tu achas sem ter uma base teórica, uma argumentação, uma fundamentação em cima dessa tua opinião. Tá certo? A Constituição de 1988, ela não só traz no primeiro artigo que trata sobre a liberdade de expressão, não é só ali. A gente tem a injúria racial, a gente tem difamação, a gente tem calúnia, a gente tem o racismo, tá certo? E todos esses poderiam sim se enquadrar como crimes de opinião. As pessoas podem cometer crimes com as suas cordas vocais. A opinião, ela tem consequências. Basta pensar no Milton Friedman. Milton Friedman é a comprovação de que ideias têm consequências. As ideias não ficam só no abstrato, as pessoas absorvem as ideias e por elas acabam botando em prática. É por isso que é importante a construção de uma lei consolidada, uma lei forte. É por isso que os constituintes, em 1988, entenderam essa importância e criaram, pela Constituição, um estado de bem-estar social e uma Constituição cidadã, com certos limites para essa cidadania. É óbvio. Uma tirania não compactua com o regime democrático. E a tirania pode ser de palavras também. Simples. Perfeito. Tem mais alguma coisa que tu quer trazer de liberdade de expressão? Cara, só alguns artigos que falam na nossa Constituição, né? A gente tem no artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Mais um também, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material. Deixa eu entrar nesse, por exemplo. O direito à resposta já é, por exemplo, algo que a Constituição traz como, por exemplo, tu pode dar livremente a tua opinião, então, de falar um absurdo. Tu falas um absurdo. Mas, portanto, se tu ferir alguém, ou se tu ferir alguma empresa, ou alguma pessoa, alguma personalidade jurídica, tu pode sofrer represálias. A represália, ela tá garantida pela lei. É um direito de resposta. Perfeito. É um direito de represália. Então, é bem claro para mim que a Constituição em si, ela já traz claros limites sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é uma carta branca para te falar o que tu bem entende
e externalizar aquelas opiniões que são preconceituosas, são xenófobas, são homofóbicas, racistas, tá certo? O próprio crime de racismo, a nossa Constituição considera como imprescritível. Então, entrando no debate, por exemplo, do grande internauta aí, o Monark, né, que participa do Flow Podcast, ele tweetou o seguinte: opinião racista é crime? Olha, meu amigo, é evidente que opinião racista é crime. E além de crime, é imprescritível. Então vamos supor que, entrando no debate dele, a opinião que tu não externaliza, a opinião que tu deixa como só pensamento, essa opinião é racista? É claro que ela é racista. Não é porque ela só tá na tua cabeça que ela não é racista. Ela é racista e, se tu, vamos supor, tu entra num debate que tu nunca vai externalizar esse teu pensamento. Mas se ele é um pensamento que faz parte da tua personalidade, faz parte da tua construção humana, tu uma hora ou outra vai expressar esse pensamento. Não tem como deixar guardado. Uma hora ou outra, exatamente, uma hora ou outra tu vai ser racista. Mesmo inconscientemente. Mesmo inconscientemente. Sem Mesmo numa piada boba, né? enfim. Então, é claro que essa liberdade de expressão, ela tem limites claros. E são limites que não são absurdos, de forma alguma. Faz total sentido com o regime democrático de direito. Com certeza. Não adianta pregar censura, falar, ai não, poxa, mas estamos sendo censurados. Não. Vocês estão falando bobagem, estão mentindo. Por exemplo, é só pegar o caso do presidente, Jair Bolsonaro. Ele não pegou uma notícia e vinculou que a vacinação tinha vínculo com o desenvolvimento de AIDS? Isso está amparado pela liberdade de expressão? Eu tendo a discordar. Porque a liberdade de expressão, ela não te dá liberdade para mentir. Perfeito. A liberdade de expressão, ela é construída em cima de tu dar uma opinião, mas essa opinião tem que ser construída em argumentação lógica, uma fundamentação. Então, se é dar por opinião, não faz sentido. Fica simplista, é irrisório, não bate. Tá certo? Quando, por exemplo, em 1789, foi constituída a Assembleia Nacional Constituinte na França Revolucionária, o debate em cima disso já foi definindo certos limites. Já foi entendendo que a própria banalização da liberdade de expressão não está em pauta. Não está em pauta a banalização da liberdade de expressão. Sempre é uma liberdade de expressão bem construída. Por exemplo, a Constituição também traz a liberdade de imprensa, né? Uhum. Ela segura o sigilo da fonte. Mas isso permite a imprensa sair falando qualquer absurdo que dá na telha? Não. Também é condicionada a limites. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer? Não, só uma coisa que eu acho engraçada, né? Ainda, por exemplo, tu já explicitou tudo que tem de errado com, principalmente o caso Monark, né? Uhum. E as pessoas ainda acham ruim que, por exemplo, vamos pegar o do Bolsonaro, né? Censuraram a notícia dele. Sim, o Facebook, isso o Twitter, aí, né? censurou, né? No caso, tiraram do ar. E a galera ficou de cara que tiraram um negócio do ar, sabe? Como se, nossa, estão censurando o presidente. Eu não entendi, ele tá falando alguma verdade? Não, e se esquecem que, por exemplo, quando tu entra numa rede social, tu aceita termos com aquela empresa. Perfeito, são regras que tem que cumprir. Tu tem que aceitar, entende? Então, por exemplo, tu te vincula ao regime que aquela empresa estipula para tua participação na rede social. Simples assim. Para eles também é por isso, eles não entendem a vivência do regime democrático. Eles não entendem que o regime democrático é tu entender que tu faz parte de uma sociedade. É por isso também que eu entro no debate de entender a importância de pagar imposto, da empresa entender a sua importância que ela cumpre uma função social na ordem econômica constitucionalmente estabelecida.
Ela tem que cumprir uma função social. E o imposto é o primeiro passo para ela entender que ela cumpre uma função social nesse território nacional. É assim simples. É assim simples. Se, por exemplo, o eminente monarca, né? Se ele acredita que ele pode livremente ficar expressando as banalidades, os absurdos que ele acha, meu amigo, então vai viver no mato. Vai viver no meio da Amazônia, cara. Porque quando tu vive em sociedade, quando tu vive com outros seres humanos, tu tem que entender que sempre vai ter uma limitância. Perfeito. Só pode opinar até onde tu não fere o próximo, né? Exato. Tu não pode sair falando um monte de banalidade e achar que isso é comum, isso é natural, porque isso permite o diálogo, permite um amadurecimento. Tá faltando o amadurecimento da tua própria parte, só isso. Não pro próprio debate público. Perfeito. Ainda mais quando são pessoas que detêm um cargo grande, né? Um grande Exato, uma influência Monarque, forte. Bolsonaro. Né? O cara é presidente da república. Sim. E aí ele pode mentir? Sabe? Para mim é necessário compreender que quando tu faz parte de um regime democrático, que não foi construído de uma forma fácil na década de 80, mas quando tu faz parte desse regime democrático, tu tem que entender a importância dele. A Constituição não é uma leitura difícil, não é uma leitura longa. Não. Pelo contrário, é simplista. É simplista. E é claro que eu entendo que a gente pode entrar num debate de hermenêutica da Constituição e da interpretação dos conceitos legais, mas para mim é essencial entender o quanto a Constituição foi clara. Perfeito. E não em si ficar entrando no debate de hermenêutica. Tá certo? Por exemplo, basta pensar, quando a Constituição estabelece a constitucionalidade da ordem econômica, ela também vincula, ela também limita a existência dessa ordem econômica que traz lucros e benefícios a certos limites, a certos requisitos. Por exemplo, o combate à desigualdade social e regional, tá certo? O cumprimento da função social pelos agentes. Então, é muito engraçado essa defesa quase que épica, né? Quase que histórica em cima da liberdade, sendo que ela está amplamente assegurada. Ela foi assegurada, inclusive, pela ONU. Tá, claro, não que isso assegure tanto, porque a ONU, a gente sabe que tem suas falhas, mas foi assegurada, inclusive, pela ONU em 1948, depois da guerra. Sabe, isso está consolidado. Não adianta vocês ficar criando uma narrativa histórica de luta épica pela liberdade de expressão que nem está sob risco. Só pra ficar bonito, né? Só pra ficar bem visto. Sabe? Só pra dar uma emoção na própria história. Quando quase todos os comentários têm uma homofobia, um racismo disfarçado. Né? Tu entende? É o viés de poder falar um absurdo. Tá ligado? A tua própria liberdade absoluta, vamos supor. Isso. Aí quando, por exemplo, na Vossa Senhoria Monarque, ele foi cancelado o patrocínio com a empresa iFood, que em si também já tem os seus contextos sobre a precarização do trabalho, dos motoboys e por aí vai. Aí ele ficou triste, ficou brabo. Achou ruim, achou que ele estava sendo censurado. Oh, meu Deus! Aí ele notou o quanto, por exemplo, que uma empresa tem de poder de mercado. O quanto ela pode literalmente nem querer saber das razões e das fundamentações dele. Ela simplesmente tem a liberdade de mandar ele para o canto e demitir. É assim que uma empresa faz com um funcionário, Monark. É isso. Se ela acredita que ele não representa mais a sua imagem ou que ele não está cumprindo os seus padrões de resultado, ela manda embora. E ela não quer saber se tu é ou não racista, meu amigo. Se tu achou ruim. Ou se tu achou ruim. Ela quer saber dos lucros dela, não? E é isso que tu, Monark, defende no teu podcast. É sempre em nome dessa liberdade. Só que não da liberdade de ser retaliado, por exemplo. Aí não pode, né? Aí não pode. Não faz sentido, sabe? Enfim, eu aconselho assim o pessoal, se quiser conhecer mais, só fazer a leitura da Constituição, tem na própria internet. Perfeito, né? Tá ali, livre para todo mundo que puder ler. O entendimento eu acho que é simples, não é de difícil compreensão. E eu acho, inclusive, que o próprio Monark podia dar uma
uma lida e aprofundada nesse assunto, porque a Constituição é de extrema importância para qualquer brasileiro que vive hoje no século XXI. E nem que leia um pouquinho cada dia. Exato. O importante é tu estar ciente do... Tu tá ciente do regime que tu vive, que tu te insere. Perfeito. Sabe? E tu também entender até onde tu pode atuar, quais são os limites, o que é certo, o que é errado. Né? É isso aí. Só que aí eu vi que ele também entra num debate de que, não, mas aí tu confia de que a lei é certa ou errada. Né? Sim, mas a lei ela é uma construção para ser certo e errado. Tá? É claro que a gente tem uma representação, por exemplo, usando pensamentos marxistas. É claro que a lei, historicamente, ela sempre teve uma representatividade das classes dominantes. O ordenamento jurídico sempre foi uma representação daqueles que dominam. Tá certo? Mas principalmente no século XX, a construção de uma sociedade democrática e a construção de participação popular foi evidenciada para os capitalistas que não era também exatamente um problema. Perfeito. Tá certo? Eles entenderam que eles poderiam ter benefícios, continuar ganhando lucro, mas combatendo a miséria, combatendo o preconceito, combatendo as injustiças. Tá certo? Então, acho que por hoje seria isso, né? É isso aí, ficou bacana. Agradeço a quem está acompanhando a gente, agradeço a quem está gostando dos vídeos, agradeço a quem está deixando um like e demonstrando as ideias para os demais. Acho que a gente tem que debater bastante. O Brasil tem muito a melhorar nesse conceito de tecido social e, portanto, acho que é inevitável a gente construir um debate mais sólido e com mais argumentação lógica. Perfeito. E quem quiser também mandar sugestões de assunto pro próximo vídeo aí, é verdade. Comentários. Só deixa aí nos comentários, comenta aí qualquer coisa, manda até um boa tarde pra nós. Hoje é quarta-feira, é dia 1º de dezembro, eu acho, né? Hoje? É, acho que é 1º de Hoje dezembro. é primeiro. Então é isso, manda um salve aí, manda um oi pra nós. Valeu, galera. É isso aí. É isso. Abraço!